senhora. Devo-te meu coração renovado, assim como a Tácitos. Não turva tua alma com preocupações com o menino. Estou acostumado aos combates íntimos e coletivo. Assim irei com teu filho e onde quer que ele vá eu estarei. Prometo que o protegerei até o último dia de minha vida. Tranquiliza-te, pois não permitirei que ele se transforme em um verdugo. Prometo. Miriam e Tácitos deixavam as lágrimas marcarem suas faces, enquanto Sofia agradecia a promessa recebida. As despedidas ocorriam silenciosamente. Titus observou a atitude de Demétrios e não escondeu o espanto com sua figura. E este gigante desfigurado, quem é? Qual é o teu nome? Perguntou o general, sem reconhecê-lo. Sou apenas um amigo da família. Chamo-me Demétrios e estou preparado para acompanhar essa empreitada como guardião deste menino. Posso ser útil, pois possuo a força em meus braços. Um dia conheci um homem, um famoso lutador, que se chamava Demétrios, mas ele está morto. E, escondendo a perturbação, o velho estrategista alterou o rumo da conversação. Refletindo melhor, és tal qual um gladiador e de fato serás útil para proteger meu neto. Irás conosco. General. Já tomaste a decisão e tudo organizaste, disse Sofia, levantando-se com dificuldade. Nada posso fazer. Em tua ausência, aprendi conceitos de vida e, com a sabedoria de Tácitos e Miriam quanto ao Deus único, tenho amparado meu coração. Rogo ao Senhor que ele seja meu consolo, pois não carregarei ódio em meu peito, mas sim a certeza de que a ganância e o poder nada poderão construir em nossas vidas. Entregas-me uma inocente criança e impões-me as regras mais duras como se fosse um simples soldado. Retiras meu filho e compensas-me com os códigos da escravidão. Que se cumpra a vontade invisível dos céus, a vontade daquele que profundamente nos ama o coração. Quanto a ti, és um enfermo e somente teu coração poderá, um dia, livrar-te dos infortúnios de tua alma. Deus será piedoso e esta piedade te salvará. És insolente. Enlouqueceste para falar assim comigo. Não há mais nada a dizer. Partiremos agora. Titus, atormentado com as palavras de Sofia, saiu marchando firme, acompanhado de seus soldados, de Demétrios e do pequeno Octavius. Enquanto isso aquela residência era banhada por intensa paz transmitida aos corações presentes. Tácitos não ousava dizer a mínima palavra enquanto Miriam, emocionada, tentava consolar Sofia. Minha filha. Quero falar-te neste momento tão sofrido, com o respeito e amor que carrego em meu coração. Amor de uma mãe para uma filha, que não me permite silenciar diante de tamanha dor. Sei que sou escrava, não quero mérito, tampouco benefícios em meu favor, mas não permitas que este dia e esta separação saquem o mais puro brilho do teu olhar. Continuemos adiante, sem esmorecimentos. Não te prendas em amarguras. Sei muito bem o que sentes. Um dia também tiraram meu esposo de mim e até hoje carrego sua imagem em meus pensamentos. Sobre nossas cabeças existem leis que desconhecemos porque ainda não somos capazes de conhecer a nós mesmos. Quem sabe teu filho não será um verdadeiro presente dos seus na vida desse homem rude? Devemos persistir na fé, pois Deus, em sua infinita misericórdia, prometeu que um dia vai enviar aquele que chamamos de Messias para nos consolar e libertar nossas almas da escravidão. Será ele a luz e com ele não haverá mais dor, mas a certeza da paz e da misericórdia. Assim sendo, não percas a esperança, pois tudo será concebido de acordo com as leis do invisível. Antes de ser escrava és minha única e verdadeira amiga e te considero como uma mãe afetuosa para mim. Carrego por Pompílios o amor mais puro que já senti em minha vida e sei que ele está vivo dentro de mim. A morte não é capaz de separar ninguém. Ela é a anunciação de um novo mundo.
Por isso aguardarei o dia em que terei meu esposo em meus braços. Preocupa meu coração ver que meu filho poderá ser igual ao avô, mas com Demétrios por perto sei que ele terá o equilíbrio necessário. Rogo ao teu coração que nestes anos vindouros me auxilies a aceitar a separação, pois não possuo vínculos com os círculos sociais. Minha família é minha única inspiração. Então ela olhou carinhosamente para a criança. Senhor Deus, juro que a criança em meus braços não será uma escrava. Vou amá-la como se fosse minha filha, eu prometo. Darei a ela o nome de Lia. Sempre estarei contigo. Cuidaremos da pequenina e, se não poderás educar teu filho como sonhavas, fazei com que Lia seja uma digna e virtuosa mulher, assim como fizeste com Pompílios. Porém, jamais poderemos depositar nossas vidas nas mãos do acaso. Façamos a nossa parte, levantemo-nos. Tácitos, com um olhar contemplativo sobre as duas mulheres, elevou seus pensamentos aos céus orando. Deus, vós sois minha força, em vossas mãos eu entrego meu espírito, sois vós que me resgatais. Preenchei os nossos corações com as bênçãos fraternas da vossa luz. Não permitis que os nossos olhos voltem-se somente para a chaga que queimam momentaneamente em nossos corações. Alicerçai-nos na compreensão das leis invisíveis. Nova luz nos felicitará e no interior de nossas almas seremos conduzidos à liberdade. Ensinai-nos o reerguimento quando sentimos o frio do fundo de um abismo. Cerramos em nosso passado. Estabelecei em nós a oportunidade de aguardarmos a renovação dos vossos filhos que hoje se perdem nas fronteiras egoístas do próprio sentimento. Somos liberdade e jamais alguém poderá escravizar, separar ou causar angústia àqueles que seguem sob os ofícios das vossas sábias leis. Se somos mensageiros da vossa bondade neste chão, derramai sobre todos a vossa bênção. Estamos conscientes da necessária separação e ao longo de nossas vidas aprenderemos a amar nosso próximo incondicionalmente, a abençoar quem nos persegue e escraviza, a orar por paz e coragem aos que arrancam os nossos vínculos de amor e são incapazes de sacar nossos sentimentos mais puros, a fazer o bem a quem nos feriu a alma, a acender a vossa luz àqueles que espalham as trevas no mundo e, por fim, a repartir com a humanidade as alegrias de um dia termos conhecido as redentoras linhas do código de vida do vosso reino divino de amor e coragem que reside dentro de cada um de nós. Enquanto isso, as meigas mãos do entardecer derramavam coragem e forças sobre aqueles corações que, entre juras de uma vida nova, firmavam uma união solidificada nas esperanças do porvir. Segunda parte. Raquel. Não podemos esquecer o que fomos no passado, mas jamais poderemos retomar a vivenciar o que fomos ontem. Capítulo 1. O retorno para Roma. O rude tempo de 17 anos marcava as faces e nevava as cabeças desses filhos de Deus. Entre lembranças e saudades, o lar de Sofia era abençoado pela calma e pela paz experimentadas por todos. Recolhidas ao ambiente familiar, Sofia e Miriam dividiam-se, como mães amorosas, a educação de Lia, que havia se transformado em uma linda jovem. Seus olhos grandes, brilhantes e expressivos, assim como seu rosto fino, eram ressaltados por seus cabelos cor-de-mel, caídos graciosamente em seus ombros. Ela era dotada de encanto e de uma refinada inteligência. Após a partida de Demétrios, Tácitos dedicava-se integralmente a Lia, fazendo-a compreender os ensinamentos de um Deus único e justo. Dentre as outras jovens da sociedade, ela se destacava pela educação e pela beleza, porém mantinha-se totalmente voltada ao coração de Sofia, retribuindo-lhe os cuidados e o amor, dedicando-se à veneranda adoentada, que aguardava esperançosa para algum dia a volta de seu filho. E assim, juntos, eles todos viviam os anos serenos agraciados de bênçãos. Uma família banhada pelo amor e pelo equilíbrio diante de uma sociedade tão perdida de vaidade e egoísmo. Naquela tarde primaveril, no jardim,
Sofia repousava seu corpo sofrido nas brisas suaves que lhe renovavam os pulmões ao lado de Tácitos e Lia. Miriam trouxe-lhe uma bandeja com algumas uvas, uma ânfora de água e, excepcionalmente, uma missiva. E, não poupando esforços para aliviar-lhe os sofrimentos, disse com bondade: Minha querida, como te sentes nesta tarde? Vejo que estás pensativa. Para seu maior conforto, ajeitou suas almofadas. E continuou: Temes surpresas? Trago uma carta em teu nome. Sem perder tempo, Sofia leu aquelas linhas e deixou lágrimas de felicidade e preocupação banharem sua face. Deus de misericórdia! Está assinada por meu filho e por Demétrios. Dizem que em breve retornarão a Roma e querem hospedar-se em nossa casa. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. O semblante de Sofia modificou-se e Miriam, percebendo-lhe a aflição, falou-lhe: Ora, vamos. Por que esta feição de preocupação e tristeza? Nosso Octávios e nosso Demétrios retornarão. Devemos estar felizes, pois esperamos tanto tempo por esse dia. Sim, esperei esse dia. Os anos passaram e não foram capazes de retirar de minha lembrança o dia em que fui separada de meu pequeno. Temo que meu filho tenha se transformado em um verdugo, tal qual Titus. Ele foi proibido pelo avô de me ver, e Titus nunca soube que o acompanhei à distância, pelas cartas. Nesse período, somente essas missivas foram o meu consolo diante da imensa saudade e da minha limitação de não poder compartilhar os melhores momentos do meu filho, e também não foram suficientes para eu saber até onde o avô influenciou em seu caráter. Tenho medo de não reconhecê-lo, apesar de Octávios ter escolhido a nós e não a mansão do avô para ficar hospedado. Lia, com todo o encanto, firmava sua presença com o brilho de seu carinho, enquanto Tácitos, com firmeza, complementava a fala de Sofia. Tens razão, devemos estar atentos. Pelo que pude entender, Octávios escolheu este solar a residência de Calcune e Titus. Isso poderá trazer grande infortúnio para os nossos corações. Vivemos em paz até os dias de hoje, distantes da família Gracchus. Precisamos manter nossos corações em prece e nossos pensamentos voltados para Deus. Além do mais, meu amigo, temo por nossa menina, disse Sofia, segurando as mãos de Lia. Um soldado, quando retorna, busca sempre amores fáceis. Assim sendo, no período em que Octávios estiver aqui, Lia deverá ser preservada. Não quero que minha história se repita. Concordo contigo, disse Tácitos, com afeição aflita. Antes da chegada de Octávios, eu a levarei daqui e a manterei distante de todos os acontecimentos, até que tenhamos o total conhecimento do homem que saiu daqui, menino. Mãezinha querida, não te preocupes comigo. Apesar de não ter o teu sangue em minhas veias, tenho o teu coração pulsando em minha alma. Não te aflijas. Aprendi contigo que o dia de amanhã somente Deus conhece, e Ele poderá responder por si. Carrego as algemas da escravidão, porém minha consciência é livre e não pertencerei a ninguém que não seja o desígnio de minha vida. Ensinaste-me a ser fortaleza. Respirei a tua coragem todos estes anos e o temor desta família como se estivéssemos sempre aguardando o pior. Tenho fé que Deus não nos abandonará. Procederei de acordo com a vontade de ambos. Porém temo pela tua saúde. Deus, em sua infinita bondade, concedeu-me teu coração como filhinha adorada. Não temas por mim e confia em nós. A experiência de ontem jamais pode ser deixada no esquecimento. Não poderemos voltar a viver os fatos do passado, mas o presente sempre nos relembra as lições de ontem. Devemos aprender a sedimentar todos os conceitos com que um dia a vida nos presenteou, sejam eles serenos ou banhados por fel. Todos fazem parte de nossas vidas. Não compreendo por que tenho que ausentar-me daqui.
Sequer conheço os Gracos. Por que deveria temê-los? Porque me fariam algo de mal. Gostaria de ficar ao teu lado para auxiliar-te. Filha. Por agora, somente aceita as orientações de tua mãe, disse Miriam, com bondade. De fato não conheces a família a qual nos referimos, mas a decisão de permanência longe daqui será por pouco tempo. Só o suficiente para sabermos se receberemos um soldado ou um homem em nossa casa, e assim estarás segura. Além do mais, Homero será teu guardião. Acatarei as vossas decisões sem nada mais perguntar. Em todos estes anos, jamais estive longe de minha mãe, mas, se acreditam ser o melhor para todos nós, nada farei para contrariá-los. Lia e Miriam retiraram-se do recinto. Sofia, acomodando-se no divã, ouvia atenta as palavras de Tácitos. Trago meu coração apreensivo. Será que estamos por iniciar mais uma batalha com Titus e Calcúrnia? A alegria por ter recebido notícias está agora sufocada em meu coração. Sinto como se a minha história renascesse diante dos nossos olhos e nada poderemos fazer para impedir possíveis sofrimentos. Há poucos dias, sonhei com minha mãe. Ela dizia que deveríamos aceitar os desígnios de Deus e pediu que tivéssemos muita dedicação com a Lia, pois ela seria a bênção de paz que tanto aguardávamos. Para mim, ela é uma filha, mas me assombra a lembrança da escravidão de nossa menina. Sabes que nada poderei fazer se, a qualquer momento, Titus exigir a sua propriedade. Eis o meu maior infortúnio. Não viverei eternamente, mas quero morrer levando comigo a certeza de que ela está bem e de que ficará livre. Compreendo-te as impressões, mas Lia é forte, assemelha-se muito a ti na juventude. Octavius era apenas um menino quando foi separado de nós, porém confio em Demétrios, que para mim foi e será o filho que não pude ter em minha vida. Ele se transformou em um homem virtuoso. E confiando nisto que acredito que teu filho não é somente um soldado, mas um filho de Deus. Ele, ao certo, recebeu os códigos celestes que Demétrios conhece. Confiemos em Deus e aguardemos o passado reclamar, no presente, seus ajustes. Quem sabe um dia os corações de Titus e Calcúrnia se transformarão para o bem. Aguardemos confiantes, pois Deus não nos abandonaria nesta hora. E, tentando trazer um tom suave à conversação, Sofia continuou. Não devemos nos desesperar. São somente conjecturas de dois velhos com excessos de zelo. Envolvidos pela emoção, eles permaneceram em conversação, enquanto as primeiras estrelas presenteavam o céu com brilhos de esperança para aqueles corações sequiosos de paz. No dia seguinte, do outro lado da cidade, vamos encontrar Calcúrnia, dona de uma beleza que não lhe havia abandonado, apesar da expressão madura. Em estado de latente agitação e ansiedade, ela aguardava a chegada da sobrinha de Drusus, cuja presença havia solicitado. Quando ministrava severas ordens emitidas, foi interrompida pela presença de Drusus, que em todos esses anos de convivência absorvia e compartilhava de seus planos mórbidos e gananciosos. Minha querida, como estão os preparativos para recebermos minha sobrinha? Afinal, ela será a nossa garantia da transferência das riquezas de Titus para nós dois. Não te preocupes, tudo está preparado. Quero que Domênica consorcie-se com meu sobrinho. Assim meu irmão não terá alternativa senão transferir para ela a riqueza acumulada nestes anos de conquistas pelo exército. Vivemos com o suficiente, mas quero pensar no amanhã. Dessa forma, vou ter o controle de Octavius e liderar a nossa família. E Titus está envelhecendo. No momento oportuno, eu mesmo me livrarei dele. Primeiro façamos prevalecer os nossos planos. As legiões retornarão a Roma em poucos dias. Quando Octavius se deparar com a beleza de Domênica, vai se entregar a seus encantos, seus conhecidos dotes sensuais.
Infelizmente, as notícias que trago não nos favorecem. Octávius endereçou uma missiva ao avô informando que vai ficar hospedado na residência de sua mãe e não permitiu nenhuma argumentação de nossa parte. Sinto, querida, mas ele não ficará contigo. Maldita! Sempre essa mulher em meu caminho. Isso pode dificultar os nossos planos, mas jamais impedi-los. Domênica está prestes a chegar. Pelo que conheço dela, assemelha-se a mim. Tenho certeza de que, juntas, encontraremos uma forma de manter Octávius sob nosso domínio. Alguém já conseguiu destruir algum plano teu? Minha sobrinha honrará a sua parte em nosso plano. Vai se consorciar com Octávius e entregar a riqueza de Titus para nós. Não devemos nos preocupar. Domênica conhece muito bem a arte da sedução. Neste ínterim, um servo humilde e assustado adentrou o recinto. Senhora. A sobrinha de Drusus acaba de chegar e trouxe junto um tigre que está rugindo no salão. Criatura ignóbil. Apressa-te para acomodá-la. Sem perder tempo, Calcune e Drusus foram recepcionar a jovem. Com seus 22 anos de idade, Domênica exibia uma beleza vazia, como alguém que experimenta uma vida vaidosa, revestida de futilidade. Estava acompanhada por 3 servos que apresentavam feições sofridas. Ao seu lado, ostentando uma relação mais íntima, um outro serviçal chamava a atenção por segurar ativamente as correntes que continham a fúria felina. Era Marcus Galenus, um homem alto, que se assemelhava a uma escultura de apoio, músculos fortes, carregando um olhar frio e silencioso que tinha algo de entristecido. Drusus, com seus habituais elogios falsos, iniciou a conversação. Minha sobrinha. Os deuses foram graciosos em esculpir tua beleza. Acredito que estás exaurida desta tão difícil viagem da Espanha até a nossa humilde cidade. Meu tio. Deixemos os elogios de lado. Falemos de negócios. Essa é a razão de minha vinda. Tens razão, minha jovem, disse Calcurnia, com precisão. Gosto do jeito com que tratas os assuntos. Sejamos diretos. Meu sobrinho Octávius é o único herdeiro de Titus. Ele está retornando a Roma e queremos que te consorcies com ele. Assim vamos manter a riqueza familiar em nossas mãos. Não cometerei o erro de meu irmão, que escolheu a mulher errada para o próprio filho, Pompílios. Um erro estratégico que quase retirou de nós o conforto em que vivemos. Assim que estabeleceres a união e consolidares a transferência dos bens, tramaremos a morte de Titus e tu estarás livre. Nós seremos bondosos, concedendo-te uma quantia que vai garantir uma boa vida até o final dos teus dias. Para tanto, cuidarás da tua parte e todos nós sairemos ganhando. Não haverá necessidade de estabelecer uma relação de amor com meu sobrinho. Basta manter a união de aparências pelo tempo suficiente para ajustarmos todos os detalhes, e assim nos livrarmos de Titus. De minha parte, interesso-me em assegurar meu destino, mas meu coração pertence a outro. Aproximando-se de Marcus Galenus como quem se aproxima de uma propriedade, ela continuou. Tive a oportunidade de conhecer Octávius quando a sua legião atravessava os portais de minha cidade, na Espanha. Confesso que não há em Octávius qualquer encanto para meus olhos. Quero somente garantir que viverei sob as glórias sociais e sob o luxo com o qual estou acostumada. Quando ele chegará nestas paragens? Muito em breve, porém não ficará neste solar. Calcurnia, apoderando-se da situação, prosseguiu. Isso não nos incomoda. Ele ficará com a mãe, e nós vamos dar uma grande festa, na qual poderás ter contato suficiente com ele. Domênica, com superioridade, buscou descanso no divã próximo exigindo a proximidade de Galenus. Tomando nas mãos o cálice de vinho trazido por um serviçal humilde, firmou seu plano frio para devorar corações inocentes.
Que os deuses nos cubram de glórias. Se não fizerem vossas partes no acordo, eu mesma farei minha vingança e nenhum Deus será capaz de ter misericórdia de vossas almas. Minha sobrinha. Faremos tudo para assegurar teu destino. Vamos, disse Calcurnia, deixemos Domênica repousar. Calcurnia e Drusus retiram-se do salão e, enquanto caminhavam, Armando General destilava sua ira e manifestava suas impressões quanto a Domênica. Tua sobrinha é uma víbora venenosa. Tenho que ficar atenta para que o veneno dela não recaia sobre mim. Tens razão. Confesso-te que há muito não havia, assustei-me com tamanha morbidez. Devemos ficar atentos. Não podemos perder os nossos objetivos. Precisamos manter Octávius sob vigilância e devemos ser informados de todas as suas atitudes, enquanto ele estiver em Roma, especialmente junto a Sofia. Além do mais, surgiu-me uma repentina ideia. Acredito que esse Marcus Galenus poderá ser-nos útil. Tanto para controlar Domênica quanto para vigiar meu sobrinho. Não perderei tempo e farei com que meu irmão deposite sua confiança sobre ele. Titus o designará para acompanhar os passos do neto. Dessa maneira, manteremos o controle de tudo. Assim, banhados por aquele ambiente denso, ambos permaneciam em conversação particular, delineando o amanhã e sedimentando seus planos de ódio e ganância. Quer apoiar o canal? Seja membro. Deixe o seu gostei, compartilhe, e se inscreva, para que o YouTube possa notificá-lo das próximas postagens. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 2. Mesmo caminho. Semelhante destino. Naquela manhã, o exército marchava debaixo de um sol causticante que fazia reluzirem os elmos dos soldados. Horas antes de adentrarem os portais da Grande Mãe, a ostentosa Roma, o general Adriano fazia a legião marchar lentamente, para ajustar suas armaduras e lanças. O oficial demonstrava extrema confiança em um jovem soldado que fazia com que as suas ordens fossem cumpridas. Reconhecidas pelos pares como um amigo extremamente respeitado por sua disciplina e moral, esse legionário era Octavius, que trazia sob a armadura o vermelho manto. Descendo de seu cavalo com toda firmeza, retirou o elmo e apresentou ao vento seu rosto fino, ressaltado por seus grandes olhos azuis. Era como se Deus tivesse retirado 2 pedaços do céu para presentear a face do rapaz. Com seus cabelos negros e seus notórios músculos, era o segundo homem nas ordenanças da legião. Junto dele estava Demétrius, com a barba tingida de branco, mas ainda forte. O velho companheiro tendo apeado, refrescava-se com jatos de água sobre a cabeça. Octavius aproximou-se com a felicidade de uma juventude saudável. Caminhavam lado a lado, segurando as rédeas dos animais, em animada conversação. Meu amigo, disse Octavius, estou exausto, quero adentrar a cidade e passar por essas festas muito ligeiro. Quero chegar à casa de minha mãe. Dela trago uma lembrança distante, mas ela vive dentro de mim. Confesso que também quero retornar e rever Tácitos, o homem que modificou minha vida. Alguém que me acolheu como um filho, quando eu nada mais possuía. Por todos estes anos, foste para mim uma ama seca. Cuidaste para que eu estivesse vivo. Nunca soube muito do teu passado e você me dedicou os melhores anos de tua vida. Foste o pai amoroso que conheci e por isso tenho por ti enorme consideração. Abraçando feliz, continuou. Apesar dos teus excessos de cuidados. Para um homem, o passado nada mais é do que a lembrança de um outono que não volta mais, pois um dia devemos escolher os nossos destinos. Se ontem fomos trevas, ainda é possível sermos luz. Somos filhos de Deus e por isso sempre possuiremos a oportunidade de sermos transformados para o bem. Nosso Deus jamais exila seus filhos, mesmo que eles tenham cometido erros muito graves. Não compreendo Deus como tu,
Porém sou grato, pois tivestes a paciência de ensinar-me conceitos que ainda não posso abraçar. Agradeço-te porque não me deixaste esquecer minha mãe. Acredita. És o pai que não conheci. Aqueles dois homens estenderam suas mãos e saudaram-se num gesto firme, punho a punho. Neste ínterim, um tumulto iniciou-se na praça onde os mercadores de óleo misturavam-se em meio ao povo. 3 soldados que retornavam na legião de Octávios apertavam a marcha, sequiosos de paixões temporárias, e, quando viram Lia, cercaram-na com brincadeiras ofensivas. A jovem tentava dispersá-los lançando-lhes as mercadorias que havia comprado. O velho escravo Almério, segurado por mais 2 legionários, tentava livrar-se dos braços que o impediam de se aproximar para proteger a jovem. Por sua vez, com a força de uma leoa e em silêncio, ela livrou-se dos braços dos soldados. Um deles, com a voz banhada de insensatez, disse: Ora vamos. Devias agradecer por um soldado interessar-se por ti. Nesse momento, Octávios chamou a atenção de Demétrios para o que acontecia e, sem esperar a autorização do amigo, correu em direção ao pequeno confronto. Demétrios observava a distância, como um mestre que, sem intromissões a pretexto de amor paternal ou excessos de zelo, sabiamente permite ao discípulo enfrentar as dificuldades naturais da vida, sem abandoná-lo, fazendo-o compreender a necessidade de não se furtar às responsabilidades. Assim, o discípulo busca adquirir, nos bancos da experiência, no educandário da própria existência, as qualidades morais que delinearão a sua personalidade. Ao chegar, o jovem ordenou com voz segura: Soltem-na. Serão severamente punidos pelo ato. Senhor, estamos nos divertindo. Foram tantos dias longe daqui que estamos sequiosos pelo doce prazer de nossas mulheres. Saiam daqui imediatamente. Mesmo contrariados, os soldados não ousaram manifestar o menor gesto de insatisfação. Octávios, embriagado pela beleza simples de Lia, apanhou no chão as frutas que ela tirou nos agressores e, acomodando-as no cesto, aproximou-se dela. Totalmente assustada, a moça permaneceu em posição defensiva, lançou os punhos cerrados contra o jovem, sem saber quem ele era. Tentando conter-lhe a fúria, Octávios segurou-a pelos braços frágeis, aproximando-a do seu peito largo. Naquele momento, os grandes olhos azuis de Octávios misturavam-se ao forte brilho amendoado dos olhos de Lia. De súbito, após instantes de silêncio, Lia fez-se ouvir. Sanguinários. Estes soldados são homens que marcham por cima do calor dos corações humanos, transformando-se em reservatórios frios e egoístas. Reservam-se para a morte e quando retornam são como lobos famintos, sequiosos de presas que não conseguem sequer distinguir. Não conhecem o verdadeiro amor, porque estão voltados para a frieza da vida. Filha. Por misericórdia, acalma-te, disse Almério que, após livrar-se dos soldados, aproximou-se humilde. Eles são homens públicos, acalma-te. Para uma mulher possuis os lábios afiados. Acusa-nos de sanguinários sem nos conhecer. Se fosses um homem eu mesmo faria com que as tuas palavras fossem silenciadas em teus lábios. Diga-me teu nome, somente um nome para eu sonhar com a vibração de tua voz. Lia, inconformada com a situação de há pouco, lançou o cesto contra Octávios. E ele, distraído com a beleza da jovem, desequilibrou-se e caiu sentando no chão. Almério percebeu que as atitudes de Lia tocavam o jovem soldado. Não permitindo maior exposição, segurou-a pelo braço para retirarem-se. Neste ínterim, Demétrios aproximou-se gargalhando jovialmente, estendendo a destra para auxiliar o amigo. O que vemos aqui? O forte soldado, reconhecido como um dos melhores líderes do exército, derrotado por uma franzina jovenzinha? Quero saber quem ela é,
Foi o que o rapaz pôde dizer, com desespero, segurando os braços de Demétrios. Descubra, meu amigo, descubra. Estou começando a preocupar-me. Existem tantas jovens que esperam o retorno dos soldados e estão prontas para o amor, e te agarras a esta, que te levou ao chão. Sempre possuíste todas as mulheres que quiseste. Porque esse interesse em alguém que para nós agora é apenas um rastro na poeira? Será que a grande montanha curva-se diante da simplicidade da flor? Não sei, mas preciso vê-la novamente. Sinto como se já a conhecesse. Como é possível termos tanta certeza de que já conhecemos alguém sem jamais lhe ter deitado os olhos? Nunca alguém ousou falar assim comigo antes, ninguém teve a coragem de desafiar-me. Encontre-a, por misericórdia. Sabes que o que me pedis é quase impossível. Estive muito tempo longe daqui, mas farei o possível. Não posso recusar um pedido teu. Não creio em coincidências. Deus possui suas maneiras para fazer com que reencontremos as pessoas que compuseram nossas histórias ou que farão parte delas. Tácito dizia que somos eternos e que a morte não representa um fim absoluto. A morte é a continuidade de nós mesmos. Acredito nisto e, se assim é, podemos retornar a encontrar alguém de nosso passado de algum modo. E assim aqueles homens, envolvidos em descontraída conversação, seguiram seus destinos em busca de reconforto para seus corações cansados. Após as solenidades oferecidas pelo Estado à legião, os cavalos que conduziam Octávios e Demétrios pararam em frente à residência de sua mãe. Sem perderem tempo, subiram a escadaria e, antes de os servos anunciarem suas presenças, atravessaram o átrio e encontraram Sofia e Miriam. As duas mulheres, visivelmente emocionadas, foram imediatamente envolvidas pelo carinho e pela alegria de Octávios. Não poderia jamais ter esquecido o brilho do teu rosto. És minha mãe. E tu és Miriam. Demonstrando a felicidade daquele encontro, ele abraçou a mãe e, em seguida, a velha serva. Sofia aproximou-se de Demétrios. Somente Deus poderia recompensar-te pelo que fizeste a meu filho. Jamais permitiste que ele se esquecesse de mim. Miriam, aproximando-se do ex-gladiador, segurou-lhe as mãos e disse: Queria eu poder ter dito a meu filho que tenho orgulho dele. Porém, pelos fatos de minha vida, foi negada a minha oportunidade de fazê-lo. Sem pretensões, quero que saibas que és motivo de orgulho para mim e que, se a vida me houvesse concedido um filho, queria que fosse igual a ti. Demétrios, traído pela emoção, não continha as lágrimas que lhe tomavam naquele momento e, retribuindo o carinho recebido, osculava as mãos marcadas da velha serva. Vamos, disse Sofia. Devem estar exaustos e sequiosos por refrescarem-se. Senhora. Perdoa-me, mas deixe Octávios aqui. Quero imediatamente encontrar Tácitos. Estou saudoso de meu amigo. Enquanto Octávios se entregava a carinho materno, Demétrios, sobre seu cavalo, lutava contra o vento, seguindo para encontrar o velho amigo, sustentação de seu passado e de toda a sua vida. Na varanda do casebre humilde, Tácitos e Almério ouviam o relato do ocorrido na praça, agora descrito por Lia com um heroísmo sem vaidade. Não compreendo como podem viver com o coração tão turvado. Os soldados são todos iguais. Por que tanta frieza e maldade, tanta morte e desespero? Esses homens são incapazes de amar. Jamais se modificarão. Minha filha. Não devemos acusar ou julgar a ninguém. Se estamos vivos, sempre poderemos nos transformar para o bem. Cada um possui seu tempo para encontrar e vivenciar as verdades celestes que se resumem em amor e luz. Devemos honrar o compromisso de fazer com que o brilho de Deus não se apague em queixas ou azedumes que fazemos. Antes de iniciarmos os julgamentos exteriores, devemos consultar o nosso íntimo,
para saber se não estamos sendo algozes do nosso próprio querer. Além do mais, não parecia que todos fossem iguais, quando contavas sobre o jovem herói que te salvou dos verdugos. A jovem enrubesceu. O sonoro trote do cavalo, que anunciava a chegada de Demétrios, interrompeu a palestra. O ex-gladiador desceu da montaria e correu em direção a Tácitos. O velho grego, emocionado, banhado em lágrimas, abraçava-o paternalmente. Deus, Deus! Seja louvado o teu nome para todo sempre. O filho com que meu sangue foi incapaz de presentear-me, o teu bondoso coração ofertou-me. Demétrios, o filho de meu coração. Não sou merecedor de tamanho carinho, mas também te saúdo como um filho que retorna aos braços de um pai. Se estás aqui, creio que Octávios está com a mãe. Roguemos a Deus. Que tudo permaneça em paz. Retomar é um bálsamo e todos esses anos vivi sustentando-me nas tuas palavras e ensinamentos, assim como na missão de cuidar de Octávios. Desenvolvi por ele um afeto do qual jamais acreditei-me capaz. O amor paternal. Lia, totalmente envolvida pelas demonstrações de amor, esforçava-se para tentar reconhecer Demétrios, porém, entre as recordações do conflito matinal, somente a feição de Octávios era-lhe clara. Demétrios, com firmeza, perguntou: Quem é esta jovem? Será que já nos conhecemos? Teu semblante é para mim tão conhecido. Tácitos, feliz, tocou o braço de Lia, trazendo-a para a proximidade. Ela é a menina que Titus deixou conosco quando partiste, e este é o velho Almério. Seja bem-vindo ao teu lar, disse Almério com um abraço fraterno. Após receber a afetuosa saudação de Almério, Demétrios, admirando Lia, acrescentou: Somente Deus para conceder ao mundo tão formosa criatura. A menininha transformou-se em uma bela mulher. Tens certeza de que não nos conhecemos? Creio que não nos conhecemos, disse ela timidamente, porém sei que não será difícil amar-te, após estas demonstrações de carinho. Confesso-te que em todos os anos de minha vida escutei teu nome, mas as palavras são injustas para definir alguém. Irei buscar água fresca para que possas repousar de tão longa viagem. Lia e Almério retiram-se do recinto, deixando Demétrios e Tácitos a repassarem os fatos de suas vidas, enquanto o clarão das estrelas brindava-os. Curta, comente, compartilhe, e se inscreva, se já não o fez. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 3. Sublime despedida. Na residência de Sofia, mãe e filho estreitavam o afeto em dias marcados de paz e conversas amenas. Naquela tarde, ambos saboreavam um vinho no jardim, quando um cervo agitado interrompeu a alegria momentânea. Senhora, senhora. Titus Gracchus está guardando o neto. Apesar do alvoroço que tal chamado lhe causou, foi com passos firmes que ela acompanhou Octavius, sem dizer uma palavra. Ao chegarem ao vasto salão, os olhos avermelhados do general deitaram-se sobre Sofia. Apesar dos anos que ulceravam sua vida, Titus mantinha-se na altiva postura de um general. Não contendo as palavras, ele abraçou o neto e lançou sua fúria sobre a nora. Ora, ora! O que vemos aqui? A filha de Virgilius continua vigorosa e bela. Não consigo compreender a magia dessa mulher. Até meu neto, contra a minha vontade, quis ficar neste solar. Diga-me. Ainda mantém o teu credo naquele Deus que não possui imagem? Será ele, o teu Deus, que oferece a ti esse encanto sobre os homens de minha família? Senhor, respondeu Sofia sem alterar a voz ou as feições. Não defenderia a minha crença para ti, pois sei que não poderás compreendê-la. A única força que possuo é o amor mais puro que ainda sinto pelo meu Pompílios e por meu filho. Quanto a ti, não odeio. Simplesmente sinto piedade de tuas ofensivas. Vamos,
disse Octavius, com sua alegria juvenil. Estamos juntos e isto é o que importa. Vovô, minha mãe é a pessoa mais especial que conheci em todos os dias de minha vida. Permanecerei aqui até partir com a legião. Já imaginei que seria assim. Trago-te um presente gracioso das terras de Gaza, disse o velho general, arrastando para o centro da sala uma jovem detentora de singular beleza, tez dourada, olhos grandes e brilhantes e longos cabelos negros. Veja, meu filho. Eu mesmo escolhi esta escrava para saciar-te os desejos. Tive que amarrar esta felina, pois ela se recusa a obedecer, apesar de eu ter entregado uma pequena fortuna para que possas usufruir de tão formoso presente. A escrava, tentado libertar-se das amarras com que Titus havia atado, mordeu-lhe as mãos, deitando sobre ele um olhar frio, pleno de ódio. Faça o que quiseres comigo, leve-me até a morte, porém jamais cederei aos desejos de romanos funestos. Além do mais, o ódio por ti faz-me agora fiel a mim mesma. Enfurecido, o general não suportou a indisciplina momentânea. Esbofeteando a jovem, fez jorrar-lhe o sangue dos lábios. Com o impacto do golpe, a jovem ajoelhou-se para tentar livrar-se da mão do militar, enquanto ele gritava cheio de cólera. Infame! Estes povos conquistados são a escória de nossa Roma. Meu neto. Ela te pertence e será tua até que a legião convoque tua presença. Depois, eu decidirei o destino dessa desventurada. Sofia, acolhendo a pobre jovem, manifestou-se. Este ato de horror é atípico de tua personalidade. Creio que um dia teu coração será tocado, pois não poderás possuir todos que compartilham teus dias neste chão. Somos filhos de Deus, somente Ele poderá reger nossas vidas. Guardarei tua afeição em minhas mais puras orações. Cala-te, mulher. Tenho direitos sobre os meus. O que ofereces ao teu Deus são palavras. E o que são palavras? E isso que chamas de oração? O vento é forte e poderá levá-las para bem longe de mim. Que Deus é esse que não aceita as oferendas para aliviar as tormentas de seus seguidores? Que não se mostra, deixando a seus crentes o trabalho de imaginar sua imagem? Que não possui reino ou coroa? Os meus deuses são reais e claros, neles moram a fortaleza. No teu Deus mora a ilusão. Os teus deuses nada mais são do que um momento passageiro para despertar a fé resignada nos corações dos filhos de Deus. Toda a ilusão proferida pelos credos temerários de hoje e amanhã será somente uma linha na história de nossas vidas. Deus, em sua graça, enviará o Messias para que a lei verdadeira de amor, que concede a liberdade e a misericórdia, seja o único credo do mundo. A oração é a ponte que nos eleva aos céus, pois não precisamos de aparências, mas de sentimentos e pensamentos verdadeiros, voltados para a libertação de nosso apego a este chão. Dia após dia, rogo que escutes o pulsar de Deus dentro de ti. Aí compreenderás o que digo. Por agora, és como um menino que carrega a inexperiência diante da vida, quando falamos de Deus, mas um dia hás de ser tocado. Não carrego nenhuma magia em mim, mas somente a fé que me mantém viva. O general secou o suor da testa e falou, por sua vez. Então diz onde mora a tua fé, para que eu mesmo a cale nesta vida, e assim calo-te de minha existência. Se está em teu coração, não me custará sacá-lo de ti com minhas próprias mãos. Minha fé faz morada em minha alma. E minha alma, tu não poderás arrancar de mim. Cala-te. És insolente como sempre foste. Não venho aqui escutar conceitos de amor, liberdade ou fé. Dizendo isto, o general apressadamente segurou o braço de Marcus Galenus, aproximou do centro da sala e apresentou-o. Antes de partir, quero assegurar-me de que não exercerás tuas magias contra meu neto. Este será o guardião de Octavius e estará aqui sob minhas ordens.
Meu avô. Creio que isso não é necessário. Sou um homem, não mais um menino. O que poderia existir aqui que corromperia minha alma? És jovem e nada compreendes das leis da vida. Somente eu posso conduzir-te. Quero ter certeza de que não vais alterar tua essência enquanto mantiveres o convívio neste solar. Acata-me as ordens, sem mais nada questionares. Dito isto, Tito saiu, deixando atrás de si as marcas de suas mãos e de sua vontade. Então, Miriam socorreu a jovem Sofia e aproximou-se, amorosamente, tentando acalmá-la. Minha filha. Qual é o teu nome? Não tenhas medo de nós. Diga-nos. Como chegastes até Titus? Sou Amina. Minha mãe morreu quando eu era uma menina, deixando-me como única filha, cuidando de meu pai, assumindo as suas tarefas e o cuidado com a nossa terra. Os anos passaram e meu pai, acreditando que eu precisava de uma mãe para dividir meus sonhos femininos, viu-se totalmente desgovernado, com a ausência da esposa. Com o passar dos anos, consorciou-se com uma outra mulher, que possuía 3 filhos. Ela, por sua vez, trouxe do seu passado várias dívidas e, tanto eu como meu pai, trabalhávamos para manter as crianças enquanto ela dedicava-se a festas desordenadas. Assim sendo, meu pai adoeceu e morreu. Dias após a sua morte, um mercador de escravos passou na cidade e ela vendeu-me sob a justificativa de que não poderia conviver comigo, pois havia poucas providências para manter a todos. O general viu-me na feira e comprou-me para o neto. Assim, transformei-me em escravo e fui obrigada a aprender a me defender de homens como Titus. Não te preocupes comigo, disse Octavius. Nada farei contra ti. Permanecerás sob a atenção de minha mãe. Não te farei mal algum. Marcus Galenus, deslumbrado pela beleza de Amina, ouvia-lhe a história sem disfarçar o encanto que o tocava. Miriam, como de hábito, acolheu os 2 jovens, cativando-os imediatamente pela doçura de sua voz, e conduziu-os a outro recinto. Enquanto isto, sentindo-se abalada pelas emoções a que foi submetida, Sofia buscou refúgio no divã, acompanhada pelos braços fortes de Octavius. Repousa, estás enfraquecida, deves descansar um pouco. Sempre oro a meu Deus para que Titus um dia possa ver a luz. Perdoa-me, mas o Senhor teu Deus somente conheço pelos lábios de Demétrios. Confesso-te que não consigo compreendê-lo. Vi povos morrerem falando dele, mulheres orando enquanto seus esposos desfaleciam em seus braços, pais mergulhados nos corações de seus filhos mortos pela fúria de tantos. E mesmo assim continuavam a agradecer, a orar e a seguir. O rapaz falava perambulando pelo recinto, desorientado. Como pode um Deus permitir tamanha ofensa contra aqueles que se dizem seus filhos? Como podem estes filhos continuarem a chamá-la de pai? O que presenciamos agora é comum no mundo em que eu vivo. Procurei em Demétrios as respostas e jamais as encontrei. Não consigo entender. Esse Deus parece-me conhecido, mas não compreendo. Cibeles, Vênus, Zeus, Apoio são mais simples de compreender e de ver. Porém o teu Deus, minha mãe, assusta-me, pois ele toca-me o coração fazendo-me senti-lo. Meu filho, compreendo-te as dúvidas, porém a força do amor do nosso Senhor é capaz de ter paciência para guardar a transformação de cada um. De nada valem as sentenças de um homem que adora os deuses talhados nas pedras. Viver significa modificar a frequência dos nossos sentimentos, do nosso amor. A justiça celeste, muitas vezes, apresenta-se aos nossos olhos de forma muito austera, mas somos filhos dos nossos feitos e devemos crer na bondade, que sempre vai imperar sobre as nossas consciências. Há de chegar o dia em que o amor espelhado na fé tocará teu coração e então conseguirás ver que hoje é o portal da esperança do nosso amanhã. Falas de amor, jamais o senti. Será que um dia vou experimentá-lo?
Não vivemos sozinhos. A vida se encarrega de trazer de volta tudo aquilo que nos foi ofertado por Deus como empréstimo e que, temporariamente, nos pertence. Até mesmo nossos amores. Estamos unidos pelo hálito da vida, porém o que reforça nossa união é o amor. Vivemos para fazer prevalecer as leis que organizam as nossas vidas e não para satisfazer as leis criadas por nós mesmos. Vejamos o exemplo da escravidão. O homem coloca as algemas nos pulsos alheios, mas é incapaz de algemar a fé que reside naqueles que creem em Deus. Espero um dia absorver as tuas verdades. Elas ecoam em mim como um canto de esperança. Sinto-me refeito. Não sentes ódio pelo meu avô depois de tudo que ele representou em tua vida? Após o que presenciei aqui, posso somente traduzi-lo como um homem cruel. Como posso sentir ódio de alguém que me conduziu aos braços de teu pai, propiciou termos o fruto do nosso amor que este que nos ofereceu a oportunidade de firmarmos a nossa fé? Acredita, filho, amo teu avô e não consigo explicar esse amor. Creio que ninguém vive eternamente para o mal. As formas de amar de cada um são diferentes e sei que um dia Titus encontrará a melhor maneira de ver a luz dos céus. Enquanto isso, aguardemos orando, pois sei que muito em breve eu não estarei entre meus amores, mas quero que saibas que sempre, sempre meu coração pulsará em tuas mãos. Não fales assim. Estamos juntos há muito pouco tempo para falares em despedidas. Meu filho, és um homem honrado. Sei que a pureza reside em ti. Sempre estaremos juntos, apesar das histórias de tua vida, tuas lutas, tuas guerras. És um homem e teu pai vive em ti. Mas sempre chega o momento da morte e ela nada mais é do que um silêncio mais prolongado, incapaz de extinguir o amor que nos unifica os corações. Octavius, osculando as mãos emagrecidas da mãe, repousou a cabeça no seu colo maternal, desfrutando aquele momento de paz. Nas primeiras horas daquela manhã, Octavius ajustou o cavalo para passear nas redondezas e assim conhecer o lugar. Miriam, expressando cuidados carinhosos, aproximou-se. Vejo que estás te preparando para um passeio. Há lugares lindos nesta região. Rogo-te que estejas atento por onde passares. Esta terra é repleta de contradições. De um lado, a forte nobreza vivendo em aparente felicidade e, de outro, a pobreza esmagada em um massacre entre a dor e a tristeza da privação e ignorância. Não te preocupes comigo. Esqueceste que sou um soldado. Quero encontrar Demétrios. Estou saudoso de minha ama seca. Entre acenos e sorrisos, o jovem oficial, dominando o cavalo com perfeição, apertou o passo e perdeu-se na poeira da estrada. Miriam, bondosa e dedicada, mantinha-se silenciosa, orando, pedindo as bênçãos de Deus para o filho de Sofia. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Octavius cavalgava como quem desafia a força dos ventos, como se pudesse aliviar os pensamentos que ardiam como fogo em sua cabeça. Entretido com as palavras que sua mãe havia proferido na véspera, adentrou o humilde vilarejo, nas proximidades do casebre de Tácitos. Distraído, observava a tudo e a todos, e eis que seu cavalo assustou-se com um jovenzinho que lhe atravessou a frente, fazendo com que o soldado caísse, ferindo a cabeça. Lia estava nas proximidades e, percebendo o pequeno tumulto, aproximou-se, encontrando o jovem desacordado. Abrindo caminho, solicitou auxílio àquele agrupamento para que o levassem até a casa de Tácitos. Um homem recolheu o cavalo, enquanto outros dois levavam o jovem nos braços. Chegaram rapidamente e de imediato Demétrios foi ao encontro de Lia, que correu para preparar um humilde aposento para o ferido. Acomodado, ele permaneceu desfalecido, enquanto Demétrios, Almério e Lia revezavam-se nos cuidados básicos. As horas avançaram sem piedade e a tarde chegou. Tácitos,
experiente, encaminhou Homero até Sofia para relatar o acidente. Enquanto Demétrios orava, Lia foi em busca de uma ânfora de água fresca para os cuidados com o ferido. Desperto, Octávius ainda se encontrava atordoado. Onde estou? Que Deus seja louvado! Por instantes, acreditei que estavas morto. Estás entre amigos. Sou Demétrios, recordas de mim? Como posso esquecer-te se vim à tua procura? Acidentei-me, mas não perdi a razão, apesar de minha cabeça estar doendo. Mas antes de concluir a frase, Lia despontou na porta do singelo aposento, segurando uma ânfora nas mãos. Instintivamente, Octávius tentou sentar-se, admirado com a deslumbrante imagem. Se estou morto, quero permanecer na eternidade diante de tão formosa criatura. Se estou vivo, rogo aos seus que não seja uma visão passageira, capaz de ser levada para longe nos braços fortes do vento. Lia, totalmente mergulhada nos olhos azuis do jovem, permanecia atônita. O ambiente era tomado por um suave perfume trazido pelas flores campestres que enfeitavam o recinto. Reinava uma profunda serenidade trazida pela presença de Jeremias, Áurea e Horácio. Em espírito, eles ofertavam toda a paz celestial que lhes era própria. Naquele exato momento, Tácito sentiu que uma brisa suave modificava o aroma do ambiente. Com as dificuldades inerentes à idade, aproximou-se do rapaz e, em um gesto espontâneo, abraçou-o, enquanto as lágrimas tocavam-lhe a face envelhecida. Octávius, sem nada dizer diante daquela atitude, retribuiu o abraço. O velho grego manifestou-se com carinho. Meu caro. E melhor que repouses. Já mandei chamar Sofia e em breve ela estará aqui. Por ora, é melhor que busques repousar. Estás delirando. Senhor. Não estou delirando, tampouco perdi minha razão. Permita-me admirar a perfeição que se encontra tão próxima de mim. Tentando levantar-se, não se sustentando sobre as próprias pernas, Octávius desfaleceu nos braços de Demétrios. Mesmo desacordado, ainda chamava pela jovem sem pronunciar seu nome, sem desconfiar que ela era simplesmente Lia. A noite abrandava aqueles corações. No casebre de Tácitos, Lia não saía da proximidade de Octávius, que, em meio ao delírio, enaltecia a beleza da jovem vista em tão rápidas ocasiões. O velho grego e Demétrios conversavam na varanda quando Sofia e Miriam chegaram, acompanhadas de Marcos Galenos, e rapidamente seguiram em direção a Tácitos. Meu amigo. Estávamos saudosas. Diga-me sem demora. Onde está meu filho? Não te preocupes. Octávius agora descansa sob os cuidados de nossa menina. Lia correu para abraçá-la. Mãezinha querida. Quanta saudade. Neste momento, sinto-me fortalecida com a tua presença. Minha filha. Jamais encontrei em teu semblante tamanho brilho mesclado de dúvidas. O que tocou o teu coração? Sem querer adiantar-se no assunto, interrompeu a conversação. Deixemos essa conversa para depois, deixa-me ver meu filho. Sofia aproximou-se do leito de Octávius, enquanto os demais presentes retiraram-se, deixando mãe e filho sozinhos. A filha de Áurea, sentindo que o ambiente lhe trazia as lembranças de sua mãe, enquanto seu filho permanecia adormecido, ajoelhou-se, elevou o pensamento e iniciou uma oração, segurando as fortes mãos de Octávius, que permanecia desacordado. Senhor meu Deus, escutai a minha oração. Entre o desejo de ver meu filho em pé e ver honrados os compromissos que assumimos diante da vida, trago o coração maternal rogando por um filho vosso. Temos consciência que a nossa vida é muito pequena diante do mundo, mas, suplico-vos, deixai Octávius cumprir as missões que o Senhor lhe reservou, sejam elas quais forem. Perdoai-me,
pois tentei separar Lia de Octavius, porém, aparentemente, foi inútil. Perdoai-me a ignorância de acreditar que as vossas leis poderiam ser alteradas pelo excesso de cuidados maternais. Em uma pequena pausa, buscando em seu íntimo a inspiração para prosseguir, um imenso clarão fez-se visível diante dos olhos de Sofia. Áurea, Jeremias e Horácio resplandeciam em formosa luz. A voz da veneranda fez-se ouvida. Filhinha amada, Deus escuta todas as nossas preces, quando pronunciadas pelos portais verdadeiros dos nossos corações. Seca as tuas lágrimas, pois a lei dos céus unifica as criaturas. Mãezinha, que Deus seja louvado. Como posso ouvir-te tão nitidamente sem precisar pronunciar uma palavra? Ouço-te somente pelo pensamento abençoado de agora. Porque nosso Senhor ampara seus filhos em desespero. Existem diversas maneiras de auxiliar nossos amores. Escuta-me, porque estamos unidas pelos vínculos sagrados dos nossos corações. Perdoa-me a fraqueza, sinto que minha própria experiência de vida repete-se para esses dois jovens que tanto amo. O passado retorna em outras formas, em outros meios, e se faz presente. Dá-me forças para viver meus poucos dias no campo de luta ao qual a vida nos confia. Não se separam os desígnios de Deus dos seus objetivos. Nossa família retoma ao chão não somente para a lenta transformação de Titus, mas para receber nobres criaturas que um dia irão preparar as estradas que receberão o Filho de Deus. Serão emissários benditos e na própria dor encontrarão o desafio de suas transformações. Por agora, nas mãos de Lia e Octavius estará o compromisso de continuar os desígnios de Deus e do Messias que virá ao chão com a missão redentora de libertar os corações do egoísmo e das lutas sem motivos. Jeremias, ouvindo-as atentamente, secou uma lágrima tímida e disse: Volverei ao chão e, pelo Filho de Deus que será conhecido como o Messias Redentor, viverei meus dias, porém sei que não o conhecerei. Aqueles que serão nossos filhos amanhã terão em suas vidas o compromisso de continuar com a esperança viva daquele que renunciará a seu reino para a libertação de nossas consciências. Nestes filhos de ontem é que levarei minha vida e por eles o meu silêncio e meu coração se fixarão em nossa família. Assim, com o nome de Apolônios Copérnico, volverei ao chão como filho de Lia e Octavius, enquanto aguardarei o momento em que meus filhos Horácio, Simiotes e Pompílios retomem mais tarde para nos encontrar em outras paragens, com outras roupagens. Nossos corações serão presenteados pelas forças de Mirtes, Sofia e Miriam, que serão abençoadas por Deus. Eis a composição de nossas linhagens e de nossos amores. Por eles seremos capazes de viver quantas vidas forem necessárias para que o nosso Senhor possa confiar a missão de fazer prevalecer o amor do Messias. Estará em minhas mãos a tarefa de conversão de todos e assim a estrada redentora de cada um será iluminada pela boa nova trazida pelas mãos do Filho de Deus. Por Deus! Quem são essas criaturas citadas por ti? São eles grandes amores de todas as nossas existências. Filha. Por ora, seja forte como no passado. Reergue-te feliz, sem temeres o dia de amanhã, aceitando o sacrifício pessoal de cada um, resignado e consciente. Serei eu forte o suficiente? Como ver nossos filhos sofrerem aquilo que sofremos um dia? Serás forte, prosseguindo sem esmorecimentos. Levarás contigo a certeza de que todo o sacrifício de hoje será a salvação do nosso amanhã. Além dos nossos desejos estão as leis e a bondade de Deus, que prepara a terra para ser presenteada com a plenitude de sua luz, seu Filho, o Messias esperado. Naquele momento, os três se perdiam no brilho de suas luzes, deixando Sofia mergulhada em lágrimas. Demétrios e Tácitos retomavam quando Octavius, manifestando alguns sons incompreensíveis, despertava. Demétrios, com um semblante sério, perguntou: Como te sentes? Esqueceste que sou um soldado? Estou bem.
continuas com excesso de zelo para comigo. Não tenho excessos de zelo contigo, mas és como um menino e não um soldado como proclamas. Jamais te desequilibraste de teu cavalo. Onde estavam teus pensamentos? Esqueceste que estás onde estão os teus pensamentos. De fato fui negligente. Pensava tantas coisas e por instantes acreditei ter avistado a jovem do comércio. Não esqueceste aquela jovem. Bem sabes que será muito difícil encontrá-la. Meu filho. Falas daquela jovenzinha que encontraste quando entraste nos portais da cidade? Perguntou Sofia. Sim. Pareço enlouquecer, mas nenhuma mulher tocou minha alma com toda precisão, mas sei que será muito difícil encontrá-la. Cerro meus olhos e ela é para mim tão presente. Nesse momento, Miriam e Lia adentraram os aposentos. Sobressaltado, Octávius sentou-se. Todos, aturdidos, assistiam à cena sem nada dizer. Octávius rompeu o silêncio. Eis a jovem da qual falávamos há pouco. Diga-me o teu nome antes que eu desfaleça, disse o jovem, com o semblante visivelmente feliz. Sofia, adiantando-se, respondeu. Esta é Lia, minha filha do coração. Ela é como uma irmã para ti. Então ela é a menina sobre a qual Demétrios sempre me falava quando relembrávamos a nossa família? Aproxima-te, deixa-me ver-te melhor. Lia, na defensiva, demonstrava ingenuidade e medo como um pássaro inseguro que inicia o voo, não ousando levantar os olhos. Octávius, segurando-a fortemente pelos braços, continuou. Então és a felina que odeia soldados. Salvei tua vida e retribuíste com um cesto de frutas. Sinto-me um tolo. Continuas a acreditar que sou um verdugo. Lia, tentando livrar-se das mãos de Octávius, disse. Senhor. Perdoa-me, não sabia que eras o filho tão esperado de minha mãe. Porém, os conceitos que trago não foram alterados pelas revelações de instantes. Todos que lutam e matam são verdugos. Estão adoentados pela ganância, têm as mãos empastadas de sangue. Eles escravizam e jamais saberão o que é o amor. Tácitos, não compreendendo as agressões juvenis, intercedeu. Minha filha. Acalma-te. Guarda para ti os conceitos aprendidos ao longo de tua jornada. És muito audaciosa para uma mulher, irmãzinha. Carregas o anel da escravidão e mesmo assim me afrontas. És igual a mim, porém minha luta está nos campos de batalha e tu lutas contra ti mesma. Como são as estradas da vida. Em poucos dias, salvamos a vida um do outro. Senhor. Perdoa-me, mas não sou tua irmãzinha e jamais serei. Não esqueço minha origem e orgulho-me dela. Sei quem sou e o que sou. Agradeço-te por ter me salvado daqueles seres desumanos, porém creio em um mundo de paz, creio no amor e na bondade, para isso estamos vivos. Por agora é melhor descansar, disse Demétrios, sorrindo e separando as mãos de Octávios dos braços de Lia. Estou diante de duas crianças descobrindo os mistérios da vida. Lia retirou-se, enquanto Octávios sorriu timidamente, como quem houvesse encontrado seu próprio destino. Tácitos, aturdido, complementou. Acredito ser melhor Octávios pernoitar nestas paragens até que tenha se recuperado totalmente. Concordo contigo, respondeu Sofia. Pela manhã, encaminharei a mina para cuidar dele. Enquanto isso, Galenos permanecerá aqui. Não quero que ela cuide de mim. Quero que Lia assim o faça. Pelo que sei, ela é uma escrava e assim sendo quero domá-la e ensiná-la a conter os lábios afiados que se manifestam diante de um soldado. Além do mais, agora terei dois guardiões. Demétrios e Galenos. Meu filho. Por Deus, ela é para mim como uma filha.
Não faças nada que possa magoá-la. Não compreendo as agressões. Não seria isso uma paixão? Não te preocupes, minha mãe, sei o que faço. Tem algo mais forte dentro de mim e quero estar junto dela. Nada sei do amor, não posso responder à tua questão. O amor não poderá ser uma simples doma. Ele está acima dos desejos inferiores que podem estar em nossos corações e carregam-se a prudência e a tolerância. Assim sendo, avalia os teus propósitos e não permitas que a primavera de tua juventude se transforme no inverno do teu amanhã. És nobre, porém deixarei que os dias falem por si. O tempo será meu conselheiro. Sofia, amorosamente, osculou a testa do filho em despedida, deixando pensativo com a conversa à vida, enquanto todos retiravam-se do recinto. E Miriam, sabiamente, concluiu: